o mais atualizado, o mais atual da Covid-19, né? Vamos lá, vamos para o último boletim divulgado pela CESAB para a gente tratar dos dados da Covid-19 aqui no estado. Nas últimas 24 horas foram confirmados 2.915 casos do coronavírus e aí passamos dos 400 mil casos desde o início da pandemia. Total hoje 419 casos confirmados aqui na Bahia. Nas últimas 24 horas, perdemos 20 baianos para o coronavírus. Total de mortes, 8.247. A parte positiva, recuperados 381.917 bonequinhos verdes, mas o número de ativos muito alto, as pessoas que estão doentes com sintomas, 11.255 casos ativos. Média móvel, mais um dia de alta, 54% de alta. Média móvel de mortes dentro da estabilidade, 5%, né? Lembrando que 15 a mais e 15 a menos é considerado dentro da estabilidade pelos especialistas, mas a média móvel de casos em alta já reflete na ocupação de leitos de UTI. Temos hoje 65% dos leitos de UTI aqui na Bahia ocupados e começamos a semana com 61% dos leitos aqui em Salvador ocupados. A gente segue nesse assunto. Vamos conversar agora ao vivo com o secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas, ele já está aqui com a gente. Oi, secretário, bom dia. Obrigada aí por começar a semana aqui no Jornal da Manhã com a gente. Bom dia, secretário. Bom dia, Thaíque, Ricardo. Bom dia a todos. Bom, secretário, a gente vem mostrando o aumento da média móvel desde o dia 17 de novembro. Passamos aí de cerca de 800 casos para mais de 1.300. Antes disso, secretário, quando essa média móvel tinha sido tão alta? Olha, nós estamos com números que remontam ao início da pandemia. Essa elevação, ela era previsível. Nós estávamos enxergando uma flexibilização totalmente fora de controle em todo o estado da Bahia, em todo o país, com as carreatas, com as festas. A população não conseguiu se desmobilizar da forma como se mobilizou. E esses fenômenos pré-eleitorais foram responsáveis por alavancar isso em todo o país. Nós vimos acontecer em São Paulo, no Paraná, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, e aqui na Bahia já temos uma semana, indo para 2 semanas, de aumentos sucessivos do número de casos ativos, do número de casos notificados e do número de testagens no Laboratório Central do Estado e de notificações por parte dos municípios. O que significa que, embora nós não tenhamos até esse momento uma elevação da taxa de mortalidade, da letalidade, é possível que isso venha a acontecer ao longo das próximas semanas, porque essa não é uma doença que mata nos primeiros dias. Ela é uma doença que, quando mata, ela demora, na maioria das vezes, 1 mês, pessoas fica internada numa UTI, então é possível que ao longo das próximas semanas nós possamos já começar a ver um aumento da taxa de letalidade. É isso, vamos acompanhar, torcendo para que isso não aconteça, mas pelo andamento dos números, nos parece que é um cenário que vai se desenhar em breve. Secretário, o senhor tocou num ponto importante, a questão das aglomerações. Fez esse recorte nacional e a gente viu há pouco, aqui no Jornal da Manhã, reportagens falando sobre a festa dos vitoriosos em Feira de Santana e em Vitória da Conquista, nesse segundo turno. Muitas pessoas foram às ruas celebrar essa vitória com aglomerações e sem máscaras. Eu gostaria de trazer esse ponto para a nossa conversa, porque agora a campanha acabou. Agora já sabemos quem são prefeitos e vereadores eleitos e reeleitos. Para esses eleitos e reeleitos, qual é a mensagem que o senhor traz no que diz respeito a esse cenário da Covid no interior? A mensagem é a mesma, apenas eu quero reforçar o compromisso e a responsabilidade desses gestores, tanto os que foram reeleitos quanto os que foram eleitos pela primeira vez. Nós estamos em plena pandemia, a coisa não acabou de forma alguma, estamos vendo essa retomada clara. Eu vou, ao longo do dia, distribuir gráficos que mostram uma elevação do número de casos, aumento do número de pessoas internadas em todas as regiões do estado da Bahia e de forma mais grave do que aconteceu no começo, Ricardo. Nós estamos vendo agora, e não é uma coisa só da Bahia, é uma coisa que está acontecendo no Brasil,
uma coexistência entre as doenças tradicionais, né, acidente de carro, de moto, infarto, AVC, cirurgias que vinham acontecendo eletivas com necessidade de UTI e a demanda de Covid. Então, o sistema está duplamente pressionado pela volta à quase normalidade que algumas pessoas estão encarando e a Covid voltando a recrudescer. O nosso sistema hoje está mais pressionado do que esteve no começo do ano. Nós estamos já articulando a reabertura de diversos leitos em hospitais em que havíamos fechado leitos por absoluta falta de necessidade temporária. Esses leitos estão sendo reativados aqui na capital e no interior para nós podermos enfrentar tanto a Covid quanto a epidemia do dia a dia, que é principalmente acidentes. Bom, secretária, a gente vem repercutindo exatamente isso aqui no Jornal da Manhã, a taxa de ocupação dos leitos, o aumento de internamentos. Então, quero pedir para o senhor acompanhar agora uma entrevista com o nosso colega Carlos Augusto, lá em Barreiras. Vou caminhar aqui para conversar, então, porque lá na região oeste, a ocupação dos leitos de UTI voltados para pacientes com Covid-19 aumentou muito nos últimos dias. Vamos falar sobre isso, então, com Carlos Augusto. Oi, Carlos, bom dia para você. Pois é, infelizmente aumentou bastante, Taíque. Bom dia para você, bom dia para o Ricardo e bom dia também para o secretário Fábio Vilas Boas aqui no Jornal da Manhã. Nós estamos em frente ao Hospital Eurico Dutra, onde funciona o Centro de Pronto Atendimento de Combate à Covid-19. Nós temos aqui em Barreiras 40 leitos de UTI. 30 funcionam no Hospital do Oeste e 10 no Hospital Central, lá no centro da cidade. Para você ter uma ideia, Taíque, até a semana passada, essa taxa de ocupação nos leitos de UTI era de 45%. Nós estamos começando esta semana com uma taxa já de 72%. Olha só quanto subiu. E o número de pessoas que são infectadas pela doença também subiu bastante aqui na cidade. Infelizmente, nós temos 279 pessoas em isolamento e 105 aguardando o resultado de testes laboratoriais que foram encaminhados para o laboratório da UFOB, a Universidade Federal do Oeste da Bahia. Desde que a pandemia começou aqui em Barreiras, 99 pessoas já morreram de Covid-19. Se a gente fizer uma média, dá mais ou menos 11 mortos a cada mês do ano. Nós temos, então, fazendo uma média, contextualizando, a cada 3 dias, infelizmente, aqui na maior cidade da região oeste do estado, pessoas morreram de Covid-19. Ok, tá aí que os dados realmente preocupam. Os dados assustam, preocupam. Obrigada, Carlos Augusto, pelas informações ao vivo de Barreiras. Então, conversando novamente com o secretário Fábio Vilas Boas, mostramos a semana toda essa taxa de ocupação alta. Em Feira de Santana, na região norte, agora em Barreiras. Alguns leitos já estão sendo reabertos. E quais outras ações, secretários, que vocês estão fazendo em relação, então, à taxa de ocupação? Barreiras é um exemplo do que vem acontecendo. Nós abrimos 30 leitos dedicados exclusivamente à Covid no nosso Hospital do Oeste. Se a gente for lá agora e analisar esses pacientes que estão internados, seguramente mais da metade dos pacientes são de pacientes que não possuem Covid, que foram internados com suspeita de Covid por alguma outra manifestação respiratória e que antes nós conseguíamos tirar facilmente de uma UTI Covid para uma UTI não Covid, porque as UTIs não Covid estavam vazias, porque ninguém estava andando de moto, de carro, ninguém estava fazendo cirurgia eletiva, não tinha pessoas nas UTIs não Covid. Hoje nós temos uma situação em que as UTIs não Covid estão cheias e as UTIs Covid estão cheias de Covid e de não Covid, e eu não consigo esvaziar esses pacientes. Então, o sistema está pressionado dos dois lados. Nós estamos trabalhando não apenas para reabrir leitos, mas para qualificar a entrada do paciente na UTI. Estamos discutindo com a rede a implantação de um sistema de testagem com antígeno. O Ministério da Saúde, inclusive, está vendo a possibilidade de fornecer para todo o país um teste desse de cotonete do nariz, que sai o resultado na hora, e aí a gente consegue qualificar quem é que vai para a UTI Covid. E estamos trabalhando intensamente com os chefes das UTIs para poder aumentar a velocidade de alta desses pacientes e retirá-los e liberar mais leitos. Muito bem, vimos então essas outras ações da CESAB no que diz respeito à Covid, ao enfrentamento
a essa doença que segue ainda fazendo tantas vítimas e com números tão impactantes. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia, tá? Bom dia, secretário. Obrigado, boa semana. O senhor também. Para nós. Pois é, a gente falou aí da